Você sabia que o maior erro de um coronel no sertão não foi tentar derrubar Lampião, mas fazer piada com ele? Pois foi isso que aconteceu, e a história que vai se seguir é uma das mais engraçadas, mas também uma das mais importantes que o sertão jamais viu. Lampião, com seu jeito calculista e imbatível, conhecia todos os detalhes do sertão. Mas mesmo sendo o grande líder do cangaço, até ele sabia que às vezes, no sertão, o humor pode ser mais perigoso do que uma bala. O coronel Antônio da Silva, arrogante e cheio de si, estava em uma taverna do sertão, naquele fim de tarde quente, com seu paletó cheio de medalhas e um sorriso cínico no rosto. Ele, que nunca tinha sido confrontado por Lampião, pensou que poderia dar mais uma risada sobre o famoso cangaceiro e seus seguidores. Em um gesto de soberania, ele olhou para os presentes e disse: Lampião deve ter tido uma infância difícil, pois só um homem com a vida tão amarga consegue andar por aí com a fama que tem. Risos tomaram conta da mesa, e ele, cheio de autoridade, pensou que estava fazendo o maior dos feitos, debochando da figura que era a maior lenda do sertão. Mas como Lampião sabia que a humildade no sertão é mais valiosa que qualquer medalha de coronel, ele escutou quieto, não respondeu imediatamente. O que o coronel não sabia era que Lampião estava observando, esperando o momento certo de dar sua resposta. De repente, a atmosfera na taverna começou a mudar. Lampião entrou pela porta com seu jeito imponente, não com um olhar de raiva, mas com um sorriso de quem já sabia o que faria. Ele sentou-se calmamente à mesa do coronel, que de cara tentou disfarçar a surpresa e o desconforto. Lampião, com sua voz suave, perguntou: O senhor está dizendo que eu sou um homem amargo, coronel? O coronel, sem perceber que estava prestes a cair na armadilha, tentou rir da situação, dizendo: Você é o homem mais amargo que o sertão já viu, Lampião. A vida no cangaço deve ser dura. Lampião, com um sorriso disfarçado, fez uma proposta simples. Eu te desafio a comer o que um cangaceiro come, coronel. Só assim vai entender o que é realmente amargo. O coronel, achando que tudo não passava de uma brincadeira, aceitou, sem saber o que estava prestes a acontecer. Se você está gostando dessa história, já deixa seu like, se inscreve no canal Sangue no Sertão e comenta de onde você está assistindo. Sangue no Sertão, onde cada risada no sertão vira uma história lendária. O coronel Antônio da Silva, com todo o orgulho de sua posição, olhou para Lampião e, com uma risada forçada, aceitou o desafio. Ora, Lampião, nunca pensei que você fosse me desafiar a comer o que um cangaceiro come. Ele achava que era apenas uma brincadeira, uma forma de desmoralizar o homem que era temido em todo o sertão. Mas Lampião, com seu olhar calculador, não estava brincando. Ele sabia exatamente como responder ao coronel de uma forma que ele jamais esqueceria. Lampião fez um gesto para um dos seus homens, que foi até uma pequena mesa no canto da taverna, onde havia uma grande quantidade de grãos de café, que os cangaceiros usavam às vezes para passar o tempo e, em alguns casos, para sobreviver. O café amargo e sem preparo não era um alimento fácil de consumir, mas para um cangaceiro fazia parte da rotina. O coronel, com seu ego inchado, se recostou na cadeira, esperando que tudo não passasse de uma brincadeira, uma situação engraçada para se gabar depois. Mas quando viu o saco de café sendo colocado à sua frente, a expressão de confiança começou a vacilar. Lampião, sem pressa, olhou para o coronel e disse com um tom sério: Aqui está. Agora você vai entender o que é um verdadeiro desafio no sertão. Lampião se recostou na cadeira, observando o coronel com calma, mas com um brilho de astúcia nos olhos. O coronel, ainda achando que tudo não passava de uma piada, pegou um punhado de grãos de café e, com uma expressão arrogante, começou a mastigar. Mas à medida que o sabor amargo do café invadiu sua boca, a expressão do coronel começou a mudar. O sorriso que ele tinha no rosto se transformou em um contorcer de lábios, e o orgulho da sua postura foi dando lugar ao desconforto. Lampião, com um sorriso discreto, olhou para os outros presentes que já começavam a perceber que a brincadeira estava começando a ser mais séria do que imaginavam. O coronel tentou disfarçar, tentando engolir os grãos, mas a amargura era insuportável. Ele tossiu, suou e fez uma careta, mas não podia voltar atrás. Ele era o coronel,
o homem poderoso que governava a região e não poderia mostrar fraqueza diante de Lampião. Enquanto isso, Lampião se mantinha impassível, observando o coronel com atenção. Ele sabia que estava sendo testado e estava gostando de ver o coronel perdendo o controle. A cada punhado de café que o coronel tentava engolir, a situação ficava mais desconfortável. Ele se via em uma posição que nunca imaginou, diante de um homem simples, mas muito mais inteligente e astuto do que ele poderia entender. Lampião não apenas queria humilhar o coronel, ele queria ensinar uma lição. Não se brinca com quem já vive no limite, e no sertão não há lugar para arrogância. O coronel, com a boca cheia e o rosto vermelho, finalmente parou de tentar disfarçar e lançou um olhar furioso para Lampião. Ele queria gritar, mas sabia que isso só faria as coisas piorarem. Lampião, com uma expressão calma e controlada, finalmente falou: "Eu sou o rei do cangaço, coronel. E no sertão é o cangaceiro quem escolhe o jogo." O coronel, ofegante e com a boca amarga, não podia mais fazer nada além de engolir o que restava de sua própria humilhação. O coronel Antônio da Silva se levantou da cadeira, suas mãos tremendo levemente enquanto tentava se recompor. O sabor amargo do café cru ainda estava em sua boca, e o suor começava a escorrer de seu rosto, enquanto ele tentava, a todo custo, manter a compostura. Ele estava enfurecido, mas não podia mostrar fraqueza. O pior de tudo era que ele sabia que não poderia ir embora sem dar uma resposta. Lampião, sentado calmamente, observava o coronel com um sorriso disfarçado. Ele havia feito o coronel engolir mais do que ele imaginava, e agora o sertão seria o palco para um pequeno jogo de poder. A reação do coronel, já visivelmente irritado, era uma reação que Lampião conhecia bem: a arrogância transformada em raiva. Ele sabia que, no fundo, o coronel nunca seria capaz de admitir a humilhação de comer aquele café, e isso o levaria a cometer um erro. Mas o coronel não era um homem comum, e sua raiva só aumentava. Ele se aproximou de Lampião, batendo os punhos nas mesas, e falou com uma voz cheia de fúria: "Lampião, você acha que isso é uma brincadeira? Eu sou um coronel. Você vai pagar por isso." O coronel, cheio de si, tentou parecer imponente, mas sabia que dentro dele algo se quebrava. A humilhação era grande demais para ser ignorada. Lampião não se moveu, mas seus olhos brilharam com uma intensidade silenciosa. Ele sabia que o coronel não estava apenas com raiva pela brincadeira com o café. Não, ele estava com raiva de ser desafiado. Lampião, mais uma vez, havia desafiado sua autoridade, e isso, no sertão, era algo que ninguém fazia impunemente. Lampião, com calma, respondeu: "Coronel, não é sobre quem manda ou quem comanda. Isso não é sobre poder, é sobre o que o sertão ensina. E o que o sertão me ensinou foi que nem sempre um coronel é mais forte do que o cangaceiro." Sua voz era baixa, mas a força estava em cada palavra. O silêncio da taverna tornou tudo mais pesado, como se o sertão, de alguma forma, estivesse esperando a resposta do coronel. O coronel, agora furioso, gritou: "Eu vou fazer você pagar por essa afronta, Lampião. Ninguém me humilha assim e sai ileso." Lampião, vendo o coronel perder a razão, sorriu, mas não de maneira amigável. Ele sabia que o coronel estava prestes a fazer um movimento em falso. Raiva cega não vence estratégia. Lampião estava apenas esperando o coronel se enforcar com suas próprias palavras. Antes que o coronel pudesse reagir, Lampião se levantou lentamente e, com a tranquilidade de quem já havia vencido a batalha, apontou para o saco de grãos de café em cima da mesa. "Coronel, se o senhor acha que tem mais poder do que o sertão, que tal comer mais um pouco?" O coronel olhou para o café, seu rosto vermelho e os músculos do pescoço tensos. Ele estava prestes a explodir de raiva, mas sabia que, se recuasse, sua honra estaria ainda mais ferida. Com uma fúria crescente, ele agarrou outro punhado de grãos de café e, diante de todos os presentes, começou a engolir sem outra opção, os olhos queimando de raiva. Lampião, com sua serenidade habitual, se recostou na cadeira e observou a cena. Ele não precisava de mais nada. O coronel já havia mostrado o quanto sua arrogância o tornava fraco. Lampião não precisava de armas nem de sangue para vencer. O simples jogo de mente que ele havia jogado já havia vencido. A verdadeira força
não está na posição que você ocupa, coronel. Está em como você se mantém firme quando a poeira do sertão se levanta. E assim, enquanto o coronel engolia sua própria humilhação, o sertão em silêncio assistia a mais uma lição ser dada. O coronel Antônio da Silva finalmente terminou de engolir o que restava do amargo café, sua expressão mais próxima de um homem derrotado do que qualquer outra coisa. Ele não havia se rendido, não de forma explícita, mas todos na taverna sabiam que a verdadeira derrota do coronel estava nos seus olhos. Ele queria gritar, queria explodir de raiva, mas sabia que nada disso faria diferença. Lampião, como sempre, saíra vitorioso em sua própria maneira, sem violência, sem pressa, simplesmente com a astúcia do sertão. Lampião não fez mais nenhum comentário, como se a cena já tivesse terminado. Ele se recostou na cadeira, como se fosse natural humilhar um coronel poderoso daquela forma. Os outros cangaceiros na taverna também ficaram em silêncio, observando o coronel com um misto de respeito e diversão. Para eles, aquilo não passava de mais uma lição do sertão. Nem sempre quem parece estar no topo tem o verdadeiro controle. O coronel, apesar de sentir que sua honra estava esmagada sob a dureza da situação, não era tolo. Ele sabia que uma derrota como aquela não poderia ser deixada sem resposta. Mas sua resposta não seria com palavras nem com piadas. Ele precisava de algo mais forte para reverter aquele golpe de humilhação. Com os dentes cerrados, ele olhou para Lampião e, com a voz embargada pela raiva e pelo orgulho ferido, disse: "Você pensa que está acima de todos, não é, Lampião? Pois bem, vou lhe mostrar que o sertão não é só seu. Em breve você verá o que acontece quando um coronel de verdade decide que acabou a brincadeira." Lampião não esboçou nenhuma reação, apenas sorriu por dentro. Ele sabia que o coronel estava mais do que enfurecido. Estava cego pela necessidade de retomar o controle. O orgulho estava falando mais alto. Lampião entendia isso como ninguém. E também sabia que aquele sentimento acabaria sendo o seu maior aliado. Quando o orgulho cega, ele empurra os homens para erros que eles próprios não conseguem perceber. Sem perder tempo, o coronel se levantou empurrando a cadeira para trás com força e fez um sinal para seus homens. A tensão aumentou, mas ninguém sabia o que viria a seguir. O coronel, com seu rosto marcado pela fúria, deixou a taverna com seus homens, sem dizer mais nada. No fundo, todos sabiam que o coronel não iria embora sem tentar alguma coisa. Lampião permaneceu na taverna com seus cangaceiros como se nada tivesse acontecido. Os risos começaram a surgir, mas com uma leveza controlada, como se todos soubessem que a cena ainda não estava completa. Lampião, enquanto observava o resto do sertão à sua volta, sabia que o coronel voltaria e sabia também o que ele faria. Não precisaria de mais nada para acabar com essa história. No sertão, o homem que se acha invencível é o mais fácil de cair. E o coronel, com seu orgulho de fogo, será o próximo a perceber isso. A noite caiu com a mesma velocidade que o vento no sertão, e a taverna ainda estava abafada, com os homens de Lampião se divertindo e trocando histórias. Mas no fundo, todos sabiam que o coronel não ficaria com essa humilhação por muito tempo. Era apenas uma questão de tempo até que ele voltasse, com a fúria e o orgulho restaurados, pronto para dar o troco. Lampião, porém, não parecia preocupado. Ele estava tranquilo, como se o jogo já tivesse sido ganho. Ele sabia que o coronel viria, mas o que o coronel não sabia era que Lampião já tinha planejado o próximo movimento. No sertão, quem tem o controle da mente, tem o controle do jogo. A alvorada surgiu quente e implacável, como o sertão sempre foi, e o coronel Antônio da Silva voltou à taverna. Dessa vez, no entanto, ele não estava sozinho. Ele trouxe consigo um grupo de homens armados até os dentes, suas expressões mais duras do que antes. O orgulho o havia levado a reunir mais força, mais poder, acreditando que poderia resgatar sua honra pela força. Lampião não se moveu quando o coronel entrou. Ele permaneceu sentado com os olhos fixos, observando cada um dos movimentos do coronel e de seus homens. O coronel olhou para ele com um sorriso forçado e disse: "Lampião, você acha que pode me humilhar assim? Pois bem, chegou a hora de colocar um fim nisso."
Ele fez um sinal para seus homens, que começaram a cercar a taverna. Mas Lampião, com sua calma habitual, deu um sorriso irônico. Coronel, o senhor não aprende mesmo, não é? Eu já disse que quem manda aqui é o sertão. Agora me diga, como vai dar o troco se já se entregou à raiva? O coronel agora, visivelmente mais desconcertado, olhou para os grãos de café na mesa, lembrando-se da humilhação da noite passada. Mas ao invés de se render, ele olhou para seus homens e deu a ordem. Vamos fazer o que precisamos fazer. Os homens do coronel começaram a se aproximar, mas o olhar de Lampião não vacilou. Lampião sabia que o coronel estava prestes a cometer um erro maior. Ele não iria mais brincar. Agora ele estava decidido a dar a lição final. Com um movimento ágil, Lampião levantou-se, deu um comando para seus próprios homens e rapidamente a situação se transformou. Os cangaceiros de Lampião começaram a agir como uma unidade, rodeando os homens do coronel, e com a mesma rapidez bloquearam todas as saídas da taverna. Lampião avançou calmamente para o coronel, que agora estava em desvantagem. Coronel, o senhor voltou para brigar, mas é o senhor quem vai aprender uma lição agora. A voz de Lampião era calma, mas carregada de autoridade. O coronel tentou manter sua postura, mas ele sabia que estava derrotado, não pela força, mas pela sabedoria de Lampião, que jogava com as emoções do sertão. Com um olhar severo, Lampião ordenou que os homens do coronel fossem desarmados. É assim que funciona no sertão, coronel. Quando alguém brinca com a vida de um cangaceiro, o preço que se paga é bem alto. A fúria do coronel se transformou em uma raiva cega, mas Lampião não estava mais interessado em brigar com ele. Ele já havia vencido. O jogo estava feito. E o coronel, por mais que se esforçasse, sabia que não conseguiria voltar atrás. Lampião apontou para o saco de café, ainda na mesa, e disse: Então, coronel, acha que pode fazer alguma coisa agora? Quem tem poder no sertão não é quem usa força, mas quem tem paciência e inteligência. Agora coma outro punhado. A expressão de Lampião era fria e implacável. O coronel, derrotado, olhou para os grãos de café e sabia que, embora sua raiva ainda queimasse, ele não tinha mais escolha. Ele estava sendo humilhado publicamente mais uma vez, e nada poderia mudar isso. Enquanto ele se preparava para engolir o amargo café, Lampião observava, com um sorriso discreto nos lábios, e disse: A única coisa mais amarga que café no sertão, coronel, é o orgulho que cega um homem e o faz errar. O calor do sertão se fazia presente em cada canto da taverna, e o sol começava a derreter os últimos vestígios de sombra. O coronel Antônio da Silva, agora forçado a engolir seu orgulho e o café amargo, já não tinha mais forças para reagir. A humilhação de ser desafiado por Lampião, de ser feito de piada perante os próprios homens, fez com que o orgulho do coronel se quebrasse de uma vez por todas. Ele já não sabia como olhar para os seus homens, que, embora não vissem a batalha com os olhos de Lampião, começavam a perceber que o poder real do sertão não estava em suas armas, mas na mente do cangaceiro. O coronel, mesmo com toda a sua autoridade, agora se via como um peão no jogo do sertão e Lampião, o mestre do jogo. Lampião, por sua vez, não parecia se importar mais com o coronel. Sua lição estava dada e ele já sabia que o coronel não aprenderia apenas por palavras, mas por experiência. O poder de Lampião estava não nas armas que carregava, mas nas situações que ele sabia criar. Como um mestre do xadrez, ele sabia quando e como mover suas peças para garantir sua vitória, sem precisar derramar uma gota de sangue. Eu disse que o sertão é a escola de humildade, coronel. Lampião disse com a calma de sempre, olhando para o coronel que agora estava sentado, abatido. Aqui, o jogo é diferente. Aqui, quem tem o coração cheio de raiva perde, e quem tem paciência e inteligência ganha. O coronel, com a boca ainda amarga, apenas olhou para o chão. Ele sentia o peso das palavras de Lampião. Ele sabia que sua posição de coronel não significava nada naquele momento. No sertão, a honra de um homem não vem do título ou das terras que possui, mas da força de seu caráter e da sabedoria de saber quando respeitar e quando, como Lampião, desafiar. Eu vou sair dessa taverna, Lampião, mas vou levar uma lição comigo que o sertão me ensinou e que eu nunca vou esquecer.
A voz do coronel estava mais baixa agora, mais sincera, como quem começava a entender a verdadeira força do sertão. Ele sabia que, apesar de tudo, não poderia deixar de respeitar Lampião. Lampião, com um sorriso discreto, observou o coronel se levantar e dar as costas para ele. A lição foi dada, coronel. Só não sei se você vai entender até o fim do caminho. O coronel, com a cabeça baixa e os olhos vazios de raiva, saiu da taverna, deixando para trás um homem mais humilde e com uma lição amarga que o sertão lhe havia dado. Mas uma coisa era certa. No sertão, o orgulho é mais traiçoeiro do que qualquer facão. Lampião, com um olhar de quem já sabia de tudo o que iria acontecer, se recostou novamente na cadeira. Ele sabia que o coronel sairia do sertão com um gosto amargo na boca, mas a lição de humildade e respeito que Lampião havia dado continuaria ecoando em sua mente por muito tempo. O sertão, sempre imprevisível, sempre sábio, continuava a ser o verdadeiro mestre. Após sua humilhação, o coronel Antônio da Silva voltou à sua fazenda com o rosto vermelho de raiva e a cabeça cheia de pensamentos tumultuados. Ele tentou afastar a vergonha, mas não conseguia. Cada vez que lembrava da cena na taverna, seu orgulho era novamente ferido. Ele não era apenas um coronel qualquer. Ele tinha terras, poder, uma posição respeitada em toda a região. Como poderia ter sido humilhado por Lampião, o homem do cangaço, aquele que vivia fugindo e se escondendo nas sombras do sertão? Sua raiva, no entanto, não era apenas pela humilhação de comer o amargo café, mas pelo que aquilo significava. Ele estava acostumado a ser respeitado, temido e venerado, e essa experiência mostrava-lhe que, no sertão, esse respeito nem sempre era garantido. Ele estava começando a entender que o que realmente importava no sertão não era o título que alguém carregava, mas a sabedoria e a astúcia com que ele jogava o jogo da vida. Mas o coronel, nunca disposto a admitir sua derrota de bom grado, estava decidido a provar que a história não terminaria ali. Ele não poderia voltar ao sertão e aceitar ser visto como alguém que cedeu diante de Lampião, mesmo que sua humilhação tenha sido pública e clara. Ele reuniu rapidamente um grupo de homens armados, os mais ferozes e leais a ele, e traçou um plano para revidar. Não seria um ataque direto a Lampião, não. O coronel sabia que isso seria suicídio. Ele precisaria surpreender Lampião, usar a vantagem do número e da força. Ele queria que o cangaceiro sentisse na pele a força de sua fúria. Com sua mente turvada pela raiva, o coronel marchou com seus homens até o acampamento dos cangaceiros. Mas ele estava enganado. Lampião não era um homem fácil de ser surpreendido. Enquanto isso, Lampião estava tranquilo, na mesma taverna onde tudo havia começado. Ele sabia que o coronel não ficaria com a derrota engolida. Ele sabia que o orgulho de um coronel nunca se amolece fácil e que o jogo estava longe de terminar. Lampião, com um sorriso irônico, disse a seus homens: "O coronel já está no caminho da própria queda. Ele pensa que sabe o que faz, mas quem domina o sertão é aquele que é mais astuto." A resposta de Lampião era clara. Ele não precisaria de violência para vencer o coronel novamente. O jogo mental já estava em andamento, e Lampião sabia que o coronel estava cavando a própria cova ao tentar revidar. Lampião, com calma, fez seu plano. Ele sabia que o coronel, cegado pelo orgulho, viria com força bruta, e isso era tudo o que ele precisava para destruir sua confiança de uma vez por todas. O sertão, com sua dureza e astúcia, já havia dado a lição. Agora Lampião só precisava esperar o momento certo. O coronel Antônio da Silva marchava com seus homens pelo sertão, acreditando que o cangaço de Lampião não seria nada mais do que uma simples distração. Ele já havia armado suas estratégias, e a raiva que o consumia o cegava para o maior erro de todos. Ele estava sendo manipulado, como uma peça num tabuleiro. Lampião, por outro lado, não se movia. Estava calmo, ciente de que o coronel, com sua raiva e seu orgulho, cairia em sua armadilha. Ele não precisava de um grande confronto. O plano estava sendo traçado nas sombras do sertão, nas entrelinhas das provocações e nas estratégias que o coronel mal percebia. O coronel avançava com a certeza de que dominava a situação,
Mas Lampião sabia que a confiança do coronel estava prestes a ser quebrada pela própria arrogância. Ele sabia que a tensão entre eles havia chegado ao ponto crítico, onde uma simples jogada mental de sua parte poderia reverter todo o controle que o coronel achava ter. Enquanto o coronel e seus homens se aproximavam da região onde Lampião estava escondido, o cangaceiro ordenou aos seus homens que se posicionassem silenciosamente ao redor do acampamento do coronel. Ele sabia que no sertão, quem esperava no escuro tinha o poder de virar o jogo a seu favor. Lampião, com sua estratégia montada, observou a aproximação do coronel e sua tropa. A distância entre ambos diminuía rapidamente e o coronel estava agora a poucas horas de cair na armadilha que Lampião havia cuidadosamente armado. Os cangaceiros de Lampião se posicionaram em pontos estratégicos, atrás das rochas, nos arbustos secos e entre as sombras das árvores retorcidas. Lampião, com sua paciência imensa, sabia que tudo o que precisava fazer era esperar. Ele queria que o coronel se sentisse seguro, mas, ao mesmo tempo, desejava que ele acreditasse que tinha o controle da situação. A verdadeira batalha não seria travada com armas, mas com o controle da mente e a estratégia do sertão. Quando o coronel chegou ao acampamento, ele sorriu, confiando em sua superioridade. Ele já imaginava que Lampião estivesse em algum lugar distante, com medo de enfrentá-lo. Mas o cangaceiro estava exatamente onde ele queria estar, esperando, observando, pronto para dar o golpe final. Lampião fez um gesto discreto e, em questão de segundos, os cangaceiros começaram a atirar para o alto, apenas para assustar os homens do coronel e criar um alvoroço. O coronel, completamente surpreso, comandou seus homens a se espalharem, acreditando que estavam sendo atacados. Mas, enquanto a confusão tomava conta do campo, Lampião não fez mais nenhum movimento. Ele sabia que já havia vencido. A mente do coronel estava tão focada na batalha que ele não percebeu. Os tiros de Lampião não eram para ferir, eram para confundir. Eles eram um truque. Lampião queria fazer o coronel correr atrás de algo que não existia, enquanto ele ficava cada vez mais longe do que realmente importava. A verdadeira guerra não se ganha com força, coronel, mas sim com a capacidade de fazer o inimigo acreditar que ele tem o controle, quando na verdade já está perdido. Lampião pensou consigo mesmo, enquanto o coronel e seus homens, agora exaustos e perdidos, começavam a se desesperar, sem entender o que estava acontecendo. O coronel, que tinha chegado tão confiante, agora estava começando a perceber o erro fatal de sua arrogância. Lampião, com sua mente afiada e a calma de quem já havia visto tudo, simplesmente aguardava o momento em que a mentira do coronel seria descoberta. O coronel Antônio da Silva, agora cercado pela confusão, começava a perceber que sua superioridade não estava mais sendo reconhecida. Ele e seus homens, que antes se moviam com confiança, estavam perdidos e desorientados nas vastas planícies do sertão. Lampião, com sua astúcia inabalável, sabia que agora era a hora de dar o golpe de misericórdia. Mas ele não iria agir com pressa. Ele sabia que a paciência no sertão é o que separa os homens do mito. Enquanto o coronel tentava, em vão, organizar seus homens e recuperar a compostura, Lampião e seus cangaceiros continuavam a se mover nas sombras. O coronel, com a testa suada e os olhos vermelhos de frustração, começou a perceber que não estavam sendo atacados, estavam sendo manipulados. Ele não era mais o dono do jogo. Lampião, com o sorriso discreto que sempre usava antes de dar o seu golpe final, observava o coronel de longe. O coronel estava agora em um terreno perigoso, onde seu orgulho e sua raiva o haviam levado a cometer o maior erro. Ele havia subestimado a inteligência de um cangaceiro. Quando o coronel finalmente percebeu que algo estava errado, Lampião se revelou de repente, saindo das sombras com um gesto enigmático e tranquilo. "Coronel, o senhor já perdeu essa batalha", Lampião disse, com a voz calma, mas firme. O coronel, agora em um estado de desespero silencioso, não podia mais ignorar a humilhação que estava prestes a sofrer. "Não importa o quanto o senhor tente. No sertão, quem comanda de verdade é aquele que consegue ver além da raiva, aquele que entende que, por mais forte que pareça, sempre haverá alguém mais esperto." A voz de Lampião soou como um eco nas mentes dos homens do coronel, e eles começaram a perceber o jogo mental que o cangaceiro havia armado.
O coronel, agora de rosto pálido e sem a postura de autoridade, encarou Lampião. A fúria que antes o dominava agora estava misturada com uma mistura de medo e admiração. Ele sabia que não sairia dessa sem pagar o preço. Lampião, com sua mente afiada, havia transformado o jogo contra ele de uma maneira que nunca imaginou. Lampião não usou armas, não disparou tiros e não fez ameaças físicas. Ele simplesmente usou o que o sertão ensina: inteligência, paciência e controle emocional. O coronel, preso na própria raiva, estava agora perdido, e o cangaceiro não precisava de mais nada. A mente de Lampião havia vencido o poder do coronel. Agora, coronel, o senhor não só perdeu a batalha, mas também aprendeu uma lição sobre o sertão que nunca esquecerá. Lampião falou calmamente, seus olhos fixos nos do coronel. O coronel, com os olhos baixos e a boca seca, não teve coragem de responder. Ele sabia que, por mais que tentasse, jamais teria a liberdade de ação que Lampião possuía. Agora, ele era apenas mais um homem quebrado pela inteligência de um cangaceiro, humilhado pela própria arrogância. Lampião deu as costas e seus homens seguiram-no sem pressa. Não havia mais nada a ser feito. A guerra que o coronel havia iniciado, tentando recuperar sua honra e sua posição, agora estava definitivamente vencida. Lampião havia ganho, sem disparar um único tiro. O coronel Antônio da Silva, com o orgulho completamente esmagado, viu Lampião e seus homens se afastando na mesma calma que sempre acompanhava o cangaceiro. O vento quente do sertão carregava a poeira pelo caminho, mas a única coisa que o coronel sentia era a humilhação profunda que ele não podia escapar. O sertão, com toda a sua imensidão, estava impondo uma lição que ele nunca esqueceria. Lampião, por sua parte, não se importava com a derrota do coronel. Para ele, não. Era sobre derrubar um homem ou tomar o poder. Era sobre lembrar a todos que no sertão quem manda é a mente, e não a força ou a arrogância. O coronel, com todos os seus títulos e sua riqueza, havia sido derrotado por algo muito mais simples e poderoso: a inteligência de quem conhece, a terra que pisa. Lampião montou em seu cavalo, com a tranquilidade de sempre, e observou o coronel pela última vez, ainda de pé, mas agora com a cabeça baixa e sem saber o que fazer com a dor da derrota. Não era a morte que o coronel temia, mas a perda do controle e da dignidade. E isso, no sertão, é o que realmente destrói um homem. O sertão é uma escola dura, coronel, mas quem aprende nunca mais esquece a lição. Lampião disse, com um sorriso discreto, enquanto se afastava, conduzindo seu bando para longe. Os cangaceiros, sem fazer muito alarde, seguiram atrás de seu líder, sabendo que outra grande vitória do sertão já estava gravada nas suas histórias. Enquanto o grupo de Lampião se distanciava, o coronel ficou parado, vendo seus homens se dispersando sem mais palavras. Ele não tinha mais ninguém a quem recorrer, nem palavras para devolver a Lampião. Sua figura de autoridade havia sido despedaçada pela humilhação pública, e a única coisa que restava era o vazio de quem sabe que não pode mais dominar o sertão. Lampião, por sua vez, não queria mais saber do coronel. Ele já havia mostrado sua verdadeira força: a habilidade de controlar o jogo sem precisar de violência e o respeito que o sertão exige de quem o conhece. Para ele, o coronel agora era apenas mais um homem quebrado pela sabedoria e paciência. Mas antes de ir, Lampião fez um último comentário, para ninguém além de seus próprios cangaceiros. O coronel pensava que era o senhor do sertão. Ele esqueceu que aqui quem manda é o sertão mesmo. Os cangaceiros sorriram, entendendo perfeitamente o que ele quis dizer. Era sempre o sertão quem determinava o destino, não os homens. Enquanto o grupo de Lampião seguia em direção ao horizonte, o coronel finalmente olhou para o chão, ciente de que, por mais que tentasse, nada mais poderia devolver-lhe a honra perdida. E foi ali, no silêncio do sertão, que ele entendeu, com amargura, que a verdadeira vitória não estava nas batalhas travadas, mas nas lições que o sertão impõe a quem ousa brincar com ele. A história de Lampião, mais uma vez, se tornava lenda. Mas o coronel, esse se tornava uma figura triste nas histórias que eram contadas.
Alguém que no fim foi derrotado pela própria arrogância, no sertão que nunca perdoa.